Em 2 de Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. Vou fazer a leitura, você acompanha, por favor. Assim diz o Senhor em sua santa palavra. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós aqui mais uma vez nos encontramos. Obrigado, Deus, porque temos o culto. O Senhor assim, ó Deus, o estipulou, o ordenou, nos deu, ó Deus, o seu modelo. Isso, ó Deus, faz com que nós estejamos aqui fazendo o que estamos fazendo conforme a Tua vontade. De maneira, ó Deus, que no coração do crente aquilo que Te agrada é o que nos agrada também, Senhor. Nós nos alegramos e nos regozijamos em fazer aquilo que é correto diante do Senhor. E isso não é algo que pode ser separado da nossa vida. Porque a Tua palavra nos diz que uma vez que o Evangelho de Cristo nos transformou, nós agora temos a mente de Jesus. A nossa mente concebe as coisas espirituais. O nosso desejo não é mais pelas coisas que se desvanecem com o tempo, mas pelas coisas eternas. E dentre elas, ó Deus bendito, servir ao Senhor por toda a eternidade, glorificar ao Senhor por todo o tempo, por toda a eternidade, amar a Tua santa e bendita palavra e dela jamais se apartar. Então, Senhor, nesse instante, quando a abrimos mais uma vez, quando nós a lemos, e quando aqui, a partir de agora, recebemos a instrução da parte do Senhor, que essa verdade inerente a cada crente, ó Deus, aqui ela fique mais ainda evidente. Nós amamos a Tua palavra. Nós precisamos e queremos mais ainda ser conformados, ó Deus, por meio da Tua palavra ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, livra-nos de que algum dia em nossa vida, porventura, venhamos a negar o Evangelho. Tenha misericórdia de nós, Senhor. É também o nosso clamor que fazemos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, você talvez que nos visite aqui nessa noite, deixa eu fazer uma pergunta para você já introdutória. Quando a gente fala sobre crueldade, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Quando nós falamos sobre maldade, crueldade mesmo, o que é que permeia a sua mente? Deixa eu dar aqui algumas indicações do que talvez passe pela sua cabeça. Talvez você pense lá e volte comigo para 11 de setembro de 2001. Você se lembra o que aconteceu naquele dia, não é? Terroristas tomando aviões nos Estados Unidos, fazendo ali milhares de pessoas, não é? Alvos da sua crueldade, matando pessoas, lançando aviões ali sobre as torres do World Trade Center e sobre vários outros estabelecimentos americanos, e muitas pessoas ali foram ceifadas da sua vida. Mas talvez quando a gente fale sobre crueldade, você não pense apenas nesse tipo de maldade, nos terroristas porventura.
Talvez você seja aquele que se lembre aqui, talvez, de pais que abusam dos seus filhos. Talvez você traga à sua mente aquele caso recente aqui em Teresina, não é? Em que um homem mata o outro por causa de uma discordância no trânsito, vai atrás dele e o assassina na frente de uma escola. Mas é interessante, irmãos, que quando nós falamos sobre crueldade, geralmente e muito provavelmente uma coisa que não vem à nossa mente é heresia. A gente geralmente não pensa em heresia. Alguns anos atrás foi lançado um livro com um título muito intrigante. O título do livro é A Crueldade da Heresia. O autor é Fitzsimons Allison. Embora alguns ali concluam que ele se concentre demais nas consequências terrenas da heresia, certamente há concordância de que o título desse livro, irmãos, ele é muito provocativo. E por quê? Porque de fato, quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber claramente que a heresia, ela é cruel. Mais do que isso, ela destrói vidas para o tempo e também para a eternidade, irmãos. Na mesma linha de pensamento, o reverendo John MacArthur escreve: não há nada mais terrível para alguém do que afirmar que fala em nome de Deus para a salvação das almas, quando na realidade ele fala por Satanás para a condenação de almas. Percebam, meus irmãos, pela Escritura, e nós vamos ver isso hoje à noite, aqueles que promovem a heresia são terroristas supremos, na medida em que eles enganam pessoas para seguirem um caminho que os levará certamente aos terrores do inferno. Veja, nós estamos estudando essa segunda carta de Pedro. Fazendo aqui uma rápida retrospectiva, nós vamos nos lembrar, porventura, que dos versos 16 até 21, ele lembra-se disso, ele vai falar sobre o fundamento da nossa fé. Seja o testemunho apostólico, ou seja o escrito ali dos profetas, ele nos mostra que o fundamento da nossa fé é a própria palavra de Deus. Lembre-se que Pedro nos diz que ele está prestes a o quê, irmãos? A sair de cena. E na verdade o que ele quer é que seus leitores, aqueles aos quais vão ler a sua carta e ouvir inclusive o evangelho promulgado pela sua própria boca, estejam firmes na palavra de Deus. Mas ele também sabe, irmãos, ele sabe que os falsos profetas são uma ameaça perpétua para o povo de Deus. Então veja que em contraste com aqueles profetas piedosos e a maneira como esses de fato falam da parte de Deus e são ouvidos pelo Espírito Santo, é o que nós vemos aqui, lá dos versos de 19 a 21, ou seja, em contraste com esses homens, esses verdadeiros profetas, a partir do capítulo 2, então ele começa a tratar de fato do grande problema dessa carta. Ele contrasta então os verdadeiros profetas, os homens que pregaram o Evangelho de Cristo, os homens que foram inspirados e movidos pelo Espírito a falar por Deus, com então os falsos profetas, que na verdade são aqueles que nós poderíamos caracterizar como atormentadores do povo de Deus através de todos os séculos. Perceba que o uso que Pedro faz, e é interessante quando você lê esses 3 primeiros versículos, Pedro faz o uso aqui do tempo futuro no nosso texto, para significar, porventura, que talvez aqueles falsos mestres ainda não estavam presentes no meio da igreja. Mas mais tarde, quando a gente olha, porventura, no verso 13 do capítulo 2, o verso 15 e 17 ainda do capítulo 2, e o verso 5 do capítulo 3, Pedro, na verdade, já indica que eles já estão na igreja. Perceba que Pedro está usando desses primeiros 3 versículos, é importante entendermos isso, o tempo futuro, fazendo alusão às próprias profecias do Senhor Jesus Cristo, que apontavam para a vinda futura dos falsos mestres no meio então da igreja. Perceba que Cristo sabia que eles viriam, muito embora a presença destes homens malignos no meio do povo de Deus não negasse o seu controle soberano e absoluto sobre a sua igreja. É interessante ainda percebermos aqui no capítulo 2 de 2 de Pedro que não haja, porventura da parte de Pedro, mandamentos ou exortações diretas.
Mas o que é que Pedro faz, irmãos? Pedro apenas vai descrever de uma maneira mais longa os falsos mestres e os seus maus caminhos. A imagem é mais ou menos a seguinte: é como se ele estivesse segurando um cartaz bem grande, dos mais procurados, aqueles cartazes que as pessoas procuram para olhar, com alguns personagens extremamente horrorosos e de aparência maligna, e dizendo: é assim que esses caras se parecem, por isso estejam atentos com eles. Então o capítulo 2 para nós serve também como um quê? Como um aviso. E o que Pedro então está dizendo nesses versículos? Cuidado com os falsos mestres, porque eles deixam um rastro de devastação espiritual em seu caminho. E aí, olhando para esses 3 primeiros versículos, nós vamos perceber que Pedro nos dá algumas razões para termos cuidado com esse tipo de gente, com esses falsos mestres. Primeira delas, verso 1, parte A. Olha comigo para o texto, não tire seus olhos do texto. Primeiro elemento aqui, que nós devemos ter cuidado com os falsos mestres, porque eles se constituem uma ameaça perpétua para o povo de Deus. Então eles lá: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também surgirão o quê? Entre vós, falsos mestres. Perceba que essa primeira frase de Pedro aqui nos vai remeter à história do povo de Deus lá no Antigo Testamento. E é necessário que você entenda uma coisa: Satanás, meus irmãos, ele é mentiroso. A Bíblia vai caracterizá-lo como o pai da mentira. Foi ele que enganou Eva no jardim. Foi ele que usou falsos mestres para enganar todos aqueles desavisados então no meio do povo de Deus. Se você olhar comigo, Deuteronômio capítulo 13, na verdade não vá para lá, olhe depois. Moisés avisa Israel sobre falsos profetas que enganariam o povo, realizando inclusive sinais e maravilhas para levarem as pessoas atrás de falsos deuses. Veja que Moisés, lá em Deuteronômio 13, irmãos, ele vê uma ameaça tão severa que ele diz que mesmo que seja o seu irmão, o seu filho, ou até mesmo a esposa que você ama, você não deve segui-lo para adorar esses falsos deuses. Pelo contrário, você não deve ter pena deles. Você deve expô-los, inclusive, para que eles fossem mortos. Talvez isso pareça extremo para você. Pastor, isso é extremo demais. Mas não é, irmãos. O problema é que a nossa geração é muito tolerante com a falsa doutrina. Eu vou repetir: a nossa geração, o nosso contexto é muito tolerante com a falsa doutrina, meus amados irmãos. Isso é culpa nossa. De geração em geração, a verdade de Deus está sendo muitas vezes ignorada, e esse é de fato um grande problema. Mas percebam que em Deuteronômio capítulo 13, Moisés sabia, irmãos, que os falsos profetas infectariam muitos, uma enfermidade adentrando o meio do povo de Deus, causando danos irreparáveis a eles, irmãos. É por isso que é significativo quando nós olhamos para Pedro que ele diga que esses falsos mestres estarão aonde? Não é fora da igreja, é entre vós. Entre vós. O apóstolo Paulo, lembram? O apóstolo Paulo está partindo para aquilo que diziam ser o quê? A sua ida lá a Jerusalém, vai morrer. Vai subir para lá, depois vai ser levado para Roma, ele vai morrer. Mas antes disso, no capítulo 20 do livro de Atos, versos 29 e 30, ele vai chamar quem? Os presbíteros da igreja de Éfeso. E olha o que Paulo diz a eles: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Ele prossegue avisando então para que aqueles irmãos, aqueles que são líderes da igreja, estejam o quê? Alertas, de olhos abertos,
Porque falsos mestres, irmãos, surgem dentro da igreja e frequentemente causam muitos danos, antes mesmo que eles sejam o quê? Confrontados. E o mais impressionante, na verdade não nos impressionaria, quando eles saem, invariavelmente, o que é que acontece? Eles levam muitas pessoas com eles. Gente que está zangada com a igreja, porque acusa a igreja dizendo: não, a igreja não é amorosa. Não, a igreja é constituída de pessoas que na verdade são julgadoras. Lógico, nós precisamos admitir que a igreja muitas vezes se dividiu erroneamente sobre disputas muito pequenas, se falando de doutrina, conflitos de personalidade e outras questões, simplesmente por conta do orgulho e da vaidade do coração. Sim. E esse tipo de divisão é pecaminosa, irmãos. Eu considero, e aí é uma opinião minha, que é o único tipo de divisão benéfico para a igreja, que seria mais ou menos o seguinte: a primeira igreja aqui cresceu para um número exorbitante de irmãos. Tivemos que mover paredes, comprar terrenos, e de repente a igreja proliferou de uma maneira esplendorosa, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E aí a gente olha, tem muita gente aqui de outros bairros, e aqueles bairros precisam ter também o quê? Congregações. E aí a gente vai fatiar a igreja beneficamente, para que o evangelho seja o quê? Espalhado por Teresina. Essa é uma divisão sadia. E eu vou além. Quando nós somos ensinados na Escritura que por causa de pequenas disputas, conflitos de personalidade, insubmissão e questões mesquinhas, a igreja se divide, a minha orientação é que a gente nem ore por esse tipo de igreja. Porque geralmente se afastaram do caminho da verdade. Eu vou mostrar para vocês como isso é tão terrível, porque verdades fundamentais são negadas nesse processo. Verdades como, porventura, a natureza trina de Deus. Verdades como a plena divindade e a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdades como o seu nascimento virginal. Verdades como que, porventura, de uma vida sem pecado. Verdades como que, porventura, a expiação substitutiva na cruz, a ressurreição corporal, a ascensão e o retorno pessoal de Cristo. Esses são pilares que têm sido negados pelos falsos mestres dentro da igreja, irmãos. Nós não podemos vacilar com aquilo que é essencial no Evangelho. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, somente por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E perceba que subjacente a essas verdades está a inspiração divina, a autoridade e a inerrância, a completa infalibilidade do quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. Eu gosto muito de um autor de livros, teólogo, um homem piedoso chamado J.C. Ryle. Não sei se você já leu livros do J.C. Ryle, mas para mim são fantásticos. Ele escreveu uma obra intitulada Advertências para as Igrejas. E ele diz o seguinte: controvérsia na religião é uma coisa odiosa. Já é difícil lutar contra o diabo, o mundo e a carne, sem diferenças particulares em nosso próprio campo. E aí ele diz: mas há uma coisa pior do que controvérsia. E essa é uma doutrina falsa, tolerada, permitida sem que seja protestado dentro da igreja. E aí ele encerra essa sua frase dizendo o seguinte: há 3 coisas com as quais o homem jamais deveria brincar. Primeiro, um pouco de veneno, você não é doido. Segundo, uma pequena falsa doutrina. Terceiro, um pequeno pecado. Irmão, só porque alguém afirma ser um pastor evangélico, um evangelista, não significa que ele seja sadio na fé, não. Falsos mestres sempre surgiram de dentro da igreja. Então qual é a nossa postura? Cuidado. Cuidado.
Isso nos leva ao segundo ponto, irmãos. Os falsos mestres, nós precisamos nos acautelarmos deles. Por quê? Porque os seus métodos são sutis e enganosos. Veja ainda bem o verso 1. O que é que Pedro disse? Que esses falsos mestres introduzirão o quê? Dissimuladamente. A palavra ali também pode ser traduzida por secretamente, heresias destruidoras. No verso 3 ele diz que eles vão usar de palavras fictícias, ou seja, palavras falsas. O uso que Pedro faz aqui nos remete à palavra plástico, e que significa, dentro da perspectiva da palavra grega, falso, inventado, fabricado, que não é natural, ou aquilo que pode ser o quê? Torcido, moldado. Percebem? Veja que Pedro está dizendo que os falsos mestres estavam acusando os apóstolos de ensinarem e na verdade seguirem fábulas engenhosamente inventadas. Mas o que é que Pedro está dizendo? Pedro está rebatendo, está contradizendo os falsos mestres, dizendo que na verdade eles estão inventando as suas próprias histórias e doutrinas. Perceba que em contraste com os apóstolos inspirados que escreveram a verdade revelada da parte de Deus, Pedro está dizendo que esses falsos mestres foram instrumentos de Satanás para promover no meio da igreja a operação do erro, o engano. Mas há uma outra palavra que eu quero chamar a atenção para você nesse texto. A palavra grega é traduzida como introduzir secretamente ou dissimuladamente. Essa expressão significa trazer de fora. Isso quer dizer que eles acrescentavam, irmãos, conceitos mundanos à Bíblia. E pior de tudo é que a esses conceitos mundanos que eram trazidos de fora para dentro da igreja, eles colocavam no mesmo patamar da Escritura. Eles davam a mesma autoridade a essas coisas. Um exemplo disso, deixa eu dar um exemplo para você, nos últimos anos, é o crescimento daquele conceito de autoestima, o amar a si mesmo. Meus amados irmãos, essa ideia você nunca vai encontrá-la com respaldo bíblico. Você nunca vai encontrar na Escritura qualquer versículo que encoraje você a construir a sua autoestima ou amar a si mesmo. Não naquilo que é bíblico. Deixa eu explicar. Porque às vezes os defensores dessa questão da autoestima querem usar e forçar a Escritura com aquele texto que diz: amem o seu próximo como a si mesmo. Eles argumentam que você deve amar a si mesmo antes de poder amar adequadamente quem? O seu próximo. Antes mesmo de poder amar inclusive a quem? A Deus. Mas quando você olha o contexto de Mateus capítulo 22, de 37 a 40, mostrará que há apenas 2 grandes mandamentos. Lembram? Jesus resumiu. Você vai amar a Deus e você vai amar ao teu próximo. Percebam, irmãos, ali que o amor por si mesmo é assumido como um padrão mínimo, e não como uma perspectiva de autoestima. Ali o que ele nos ensina em seu contexto é que se apenas amarmos o nosso vizinho tanto quanto de fato nos amamos, nós de fato aí sim cumpriremos o mandamento. Então, a semelhança disso, o que é que os falsos mestres costumavam fazer? Usar as Escrituras, mas eles distorciam, trazendo ensinamentos de fora para dentro, para perverter o ensino, tanto dos profetas do Velho Testamento, quanto o ensino apostólico, para perverter o verdadeiro significado das Escrituras. E aí, olha que coisa interessante, quando Pedro diz que eles fazem isso de uma maneira secreta, simulada. Eles não vão chegar com um pacote cheio aqui, com 500 tipos de doutrinas novas e lançar na face da igreja, e implementar isso de vez na igreja, não. Essa não é a característica desses homens, irmãos. Na verdade, é de implantar o quê? Um errinho aqui e outro ali. Um ali e outro acolá, até levarem as pessoas a uma completa negação do Evangelho. Sutileza. Nós lemos um texto nessa noite, 2 Coríntios capítulo 11, lembra? Paulo nos dá uma advertência no final daquele texto. Qual é a advertência que ele nos dá? Ele diz que assim como Satanás se disfarça de um anjo de luz, assim também os seus servos ou seus ministros se disfarçam de servos de quê? De justiça. E então usam de sutileza e trazem inclusive decepção à igreja, voltando uns contra os outros,
naquela perspectiva da falta de amor, da falta de tolerância, para ganhar quem? Os seus seguidores. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com as heresias. Isso nos mostra, irmãos, que os falsos mestres também, que eles promoviam na igreja, era uma doutrina o quê? Destrutiva. Pedro chama os seus ensinamentos ainda no verso 1 de quê? Heresias destruidoras. E mais uma vez essa expressão nos remete a um termo neutro que se refere a uma escola de pensamento ou de ensinamento, que mais ou menos nos lembra porventura aquelas questões de facções e divisões dentro da igreja que Paulo vai advertir, por exemplo, os irmãos lá na Galácia. Em 1 Coríntios capítulo 11, Tito, quando ele escreve a Tito no capítulo 3, ele fala sobre essas facções e divisões no meio da igreja. Mas quando ele acrescenta palavras destruidoras, Pedro mostra que ele está falando, irmãos, sobre uma doutrina seriamente errada, que destrói vidas, que acaba com igrejas, se ela não for controlada, e que leva, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, a um julgamento eterno da parte de Deus. Veja que Pedro nos leva à raiz dessa heresia destrutiva quando ele acrescenta ainda no verso 1, até o ponto de renegarem o Senhor, o soberano Senhor que os resgatou. Irmãos, eu acho a língua, quando a gente trabalha com a língua no original, é espetacular, que ela abre a nossa mente. A palavra para essa expressão soberano Senhor é déspota. Quando a gente fala e usa essa palavra, essa conotação, essa palavra em nosso tempo, em nosso contexto, essa palavra é uma boa palavra para se falar, para se qualificar alguém hoje como déspota. Na verdade, essa palavra para nós em nosso tempo é uma palavra o quê? Muito forte, é uma expressão negativa, mas aqui ela é traduzida como soberano Senhor. E por que, irmãos? Essa palavra, lá no contexto do Novo Testamento, ele não tinha essa conotação negativa. Ela nos arremetia, porventura, ela era usada quando se trabalhava a perspectiva da compra de escravos, da compra, porventura, e mais especificamente, de cristãos. E isso certamente refletia aquela ideia mais contemporânea, a terminologia mais contemporânea que nós temos, porventura, sim, de um mercado de escravos. Mas nesse texto, Pedro faz uso da palavra déspota para falar de Jesus como de fato um soberano Senhor. Déspota por quê? Porque ele fala que por meio do seu sangue, Jesus Cristo comprou o seu povo, para que este povo ande em seus caminhos, siga a sua verdade e obedeça. Então, assim como o Senhor de escravos compra escravos e espera e exige a obediência deles, Jesus Cristo comprou a sua igreja para torná-los também seus servos e exige de nós o que, irmãos? Obediência, santa obediência. Mas Pedro nos mostra que nesse texto os falsos mestres obedeciam a Jesus? Não. Na verdade, eles negavam a obediência a Cristo. E uma vez negando a obediência a Jesus, irmãos, eles iam ao cúmulo da sua insolência contra o Senhor Jesus Cristo. E eles o negavam pelo menos de duas formas. Eles o negavam pelo seu falso ensino doutrinário e, consequentemente, eles o negavam também pelo seu estilo de vida. E isso trazia mais um problema, acarretava mais uma situação. Porque é mais ou menos aquilo que nós temos vivenciado também em nosso tempo em relação a algumas denominações, que não é necessário que citemos aqui, que afirmam que se alguém afirma que pode crer em Jesus Cristo como Salvador, não necessariamente deve se submeter a Cristo como seu Senhor. Perceba? Uma doutrina destrutiva. Por quê? Porque isso engana as pessoas, leva as pessoas a pensar que elas são salvas, porque na verdade elas aceitaram a Cristo. Jesus diz que dará um tratamento a esse tipo de gente. Pessoas que disseram: olha, nós estivemos na tua presença, Cristo. Nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas, nós pregamos, nós falamos em teu nome. Mas Jesus nos diz lá em Mateus 7,23, como ele responderia a esses
E ele vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Serão condenados porque as suas vidas e nas suas vidas negaram o déspota, sim, o soberano Senhor que os supostamente havia comprado com seu sangue. Eu não sei se você já percebeu algo interessante nesse capítulo 2 de 2 de Pedro, mas ele nos mergulha em um mundo de controvérsia teológica. Eu vou citar pelo menos uma aqui. Alguns, porventura, olhando para esse texto, poderiam argumentar que isso apoia a visão de que aqueles que são salvos podem perder a sua salvação. Mas, irmãos, convenhamos, há muito na Escritura que nos diz que uma vez que somos salvos, o Senhor mantém a nossa salvação para sempre. É aquele jargão presbiteriano lindo, maravilhoso. Uma vez salvos, salvos para sempre. E é verdade. Alguém duvida disso aqui? João 6, João 10, Romanos 8. O próprio Pedro é um exemplo disso. Ele havia negado quem? Jesus Cristo. O mestre que comprara. Mas o Senhor não o abandonou. Outros querem usar esse texto como prova de que Cristo morreu por todas as pessoas, mesmo por aqueles que por fim o rejeitam. O mestre comprou esses hereges, mas eles acabam em eterno quê? Condenação. Em outras palavras, para alguns, os versículos que lemos aqui nesta noite sujeitariam porventura ou apoiariam a chamada expiação ilimitada. Mas deixa eu te esclarecer algumas coisas rapidamente. Irmãos, muitos costumam pensar que Cristo morreu para pagar a penalidade por todas as pessoas, mas que porventura os benefícios da sua morte só se aplicam àqueles que de fato creem em seu nome, confiam nele como Senhor e Salvador das suas vidas. Em outras palavras, eles dizem que a morte de Cristo tornou a salvação possível para todos, mas real para apenas aqueles que creem. É como, por exemplo, um presente que foi o quê? Pago e está sendo oferecido. Mas para que isso se torne eficaz, a pessoa deve fazer o quê? Receber o presente. E pasmem, essa é a visão mais comum hoje no meio dos evangélicos. Mas eu vou citar um homem aqui que eu tenho autoestima, um puritanozão, Joe Owen. Escreve um livro, uma obra conhecida como A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ali você vai perceber que essa visão é inadequada, é uma visão inadequada da expiação, porque Owen vai enfatizar aqui algumas coisas. Ouçam. Ou Cristo suportou a ira de Deus por todos os pecadores, de todos os homens, todos os pecados de todos os homens, ou todos os pecados de alguns homens, ou alguns pecados de todos os homens. Ou ele diz: se ele morreu por todos os pecados de todos os homens, então todos os homens serão o quê? Salvos. O que é claramente um ensino antibíblico, é contrário às Escrituras. Alguns poderiam argumentar: mas Cristo morreu por todos os pecados, como Owen vai colocar em seu livro, exceto o pecado da incredulidade. E eles vão dizer: olha, os homens estão perdidos porque não creem em Cristo. Então, a incredulidade seria um pecado ou não? Owen diz: se não, por que então os pecadores deveriam ser punidos por isso? Se de alguma forma não é expiado pelo sangue de Cristo, onde as Escrituras ensinam isso? E convenhamos, há muito nas Escrituras que dizem que as pessoas serão julgadas por muitos outros pecados. Por que então Deus os julgaria por esses pecados, se todos eles fossem expiados, exceto a incredulidade? Veja, Owen diz que se Cristo morreu por alguns pecados de todos os homens, sendo o pecado da incredulidade em Cristo Jesus deixado de fora, então ele argumenta: todos os homens têm ainda algum pecado, ou pelo menos um deles, a expiar, e assim então ninguém pode ser salvo. Então ele diz: isso nos deixa com uma única opção possível, que Cristo morreu por todos os pecados
de alguns homens, a saber, os eleitos. Irmãos, Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para assegurar a eterna salvação e redenção para todos aqueles que o Pai já lhe havia dado. A sua morte realmente pagou a nossa penalidade, a penalidade dos eleitos. E no momento da salvação, o Espírito Santo transfere o pecador eleito da morte espiritual para a vida espiritual. E ele agora acredita em Cristo, e a obra de Cristo agora é aplicada à sua alma. Mas deixa eu te explicar porque Pedro então diz que esses hereges incrédulos negam o soberano Senhor que os comprou. Pedro está fazendo, na verdade, veja, o texto não nos fala sobre expiação ilimitada. O que Pedro faz, e é uma coisa que tentam levantar, mas na verdade o que Pedro faz, irmãos, o que Pedro está fazendo aqui é uma comparação entre a situação de Israel, nós vimos aqui no verso 1, com aqueles profetas que surgiram naquela nação, com esses mestres que agora estão surgindo aonde? No contexto da igreja primitiva. E perceba que no contexto de alertar Israel sobre os falsos mestres, Moisés descreve Deus como o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Mais tarde Moisés vai repreender o povo a quem ele chama de uma geração perversa e corrupta, e ele faz uma pergunta retórica para o povo, ainda lá em Deuteronômio capítulo agora 32, não é ele teu pai? Não foi porventura Deus que te adquiriu? Não foi ele que te fez e te estabeleceu? Perceba que, em outras palavras, irmãos, o Velho Testamento refere-se ao êxodo como que? O resgate do povo de Deus. Embora apenas um remanescente entre eles fosse verdadeiramente salvo. Percebam que aqui nós temos a chamada linguagem da redenção que foi aplicada àquela nação, embora nem todos fossem aquilo que nós podemos dizer, nascidos de novo. E aí Pedro faz o quê? Pedro vai aplicar a analogia desta compra, deste resgate da parte de Deus para a nação lá do Velho Testamento e aplicar agora à igreja. E ele diz, assim como Israel era a nação e o povo de Deus, e por Deus foi redimido, embora nem todos tenham sido salvos, a igreja agora é a nação resgatada da parte de Deus. E ainda há alguns na igreja, entre os verdadeiros crentes, que não são verdadeiramente o quê? Salvos. A própria Escritura nos diz que no meio do trigo existe também o quê, irmãos? Joio. E a aparência muitas vezes é a mesma. Eu não sei se você já conseguiu ir para uma plantação de trigo. Eu já vi com os meus próprios olhos. Trigo e joio. Você não consegue distinguir um do outro. Então veja, Pedro aqui não está dando um tratamento teológico sobre a extensão da expiação, como muitos vão pegar esse texto e acreditar. Em vez disso, ele usa a analogia do povo de Deus sendo comprado pelo Senhor Jesus Cristo para mostrar a natureza hedionda dos falsos mestres que estão dentro da igreja. Esse é o contraste então que Pedro estabelece. Cristo comprou a igreja, assim como comprou Deus e redimiu quem? Israel. No entanto, o que acontece? Mesmo olhando para essa verdade, mesmo estando inserido no meio do povo de Deus, esses hereges simplesmente resolveram não obedecer a Deus. Eles negaram o Senhor que os comprou, e o resultado para eles e todos aqueles que seguem, porque o problema que Pedro também estabelece no texto é que não há apenas falsos mestres no meio da igreja. Eles estão lá, eles estão promovendo o erro porque há alguém que o quê? Os ouve, considera e os seguem. Então Pedro toma cuidado com esses homens. Eles são uma ameaça perpétua para o povo de Deus. Veja, os métodos desses homens são o quê? Sutis e enganosos, e a doutrina deles destrói. Mas mais do que isso também, a influência desses homens é destrutiva. Verso 2, olha comigo, diz que muitos seguirão as suas práticas. O quê? Irmãos, é impressionante o contexto lá da igreja primitiva. Ensino apostólico,
conselho apostólico, mas ainda assim um grande número de cristãos estava disposto a fazer o quê? A dar ouvidos a fábulas engenhosamente inventadas. Embora Jesus tivesse advertido os apóstolos, né? Apelai dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Embora em meio a essas advertências, é impressionante a característica do povo, seja ele no Velho Testamento ou seja ele na igreja. Muitos estão dispostos a dar ouvidos ao quê? A contos engenhosamente, a mitos, a misticismo, a coisas inventadas pelos homens. O ser humano, irmãos, ele pende muitas vezes para esse lado. E uma característica desses homens, eles conseguem ter um grande número de seguidores. Eles conseguem cativar um número grande de pessoas. É por isso, irmãos, que geralmente os falsos mestres são o quê? Bem-sucedidos. É incrível como o mundo cristão, e até às vezes nós mesmos, que nos autoproclamamos reformados, pensamos que se um homem tem um grande número de seguidores, ele deve ser um homem sadio na fé. É impressionante como nós muitas vezes olhamos e que se esses homens constroem megas igrejas, o mundo cristão e nós olhamos para eles como líderes, sem questionar aquilo que eles ensinam. Invariavelmente esses homens fazem o quê? Cuidam da carne. Não pregam contra o pecado. Você quer discernir entre um verdadeiro pastor e um homem de Deus que prega a palavra de Deus e esses falsos mestres? Uma das características da teologia reformada é a doutrina do pecado, é expor pecado, é confrontar pecado, porque é o que a Escritura faz. Esses homens não querem saber falar do pecado. Eu me lembro que uma vez, conversei com um membro da minha igreja. Ele veio de uma outra igreja, historicamente reformada, com quem a igreja presbiteriana inclusive rompeu relações agora, de uma igreja co-irmã, agora ela é apenas correspondente. E ele dizia lá, pastor, lá na minha igreja o pastor presbiteriano não para, porque a característica da igreja era buscar pastores reformados, presbiterianos, né? Outros pastores de outras denominações para pastorear aquele rebanho. Ele disse, o pastor presbiteriano lá na minha igreja não para, na igreja onde eu fazia parte não para. Eu digo, por quê? Porque eles falam muito sobre pecado. E aí, pastor, tem pastor desse que não dura um ano na igreja, porque os irmãos chegam para ele e dizem, olha, mas pastor, a gente não quer que o senhor fale sobre pecado, a gente quer ouvir coisa boa. A gente passa a semana naquele estresse, naquela correria, cheio de problemas, chega aqui, o senhor somente lapada na gente. É confrontando o nosso pecado, é pisando o nosso calo pecaminoso, é mostrando e revelando dentro dos nossos olhos, é nos fazendo ficar tristes, quando na verdade nós deveríamos sair daqui cheios de esperança, dizer, olha, a semana vai ser boa, nós vamos ser abençoados, nós vamos prosperar. Esses homens, eles não proferem um julgamento divino ou inferno. Na verdade, eles nem acreditam no inferno, eles não pregam inferno. Eles evitam verdades como aquelas com as quais nós aprendemos na Escritura, que se nós queremos seguir a Cristo, nós precisamos fazer o quê? Negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguir a Cristo, não importando o custo. Eles não pregam sobre isso. Em vez disso, esses homens estão ensinando a igreja e acalmando as pessoas com pensamentos edificantes sobre quanto Deus te ama, quanto Deus te quer bem, quanto Ele quer que a tua vida nessa semana, nesse meio desse ano, melhore, prospere. Esses falsos mestres, irmãos, eles não mencionam a morte de Cristo. E até na verdade, supostamente, quando pregam isso, eles dizem, olha, Jesus na verdade morreu porque Ele acreditou no seu grande valor. Ele era um homem bom. E agora você precisa acreditar em Deus. Você precisa pedir a Deus para que Deus te ajude, para que Deus realize os teus sonhos. Sabe por quê? Porque você merece. Você merece ser feliz. Deus tem que te abençoar. É impressionante como as pessoas seguem esse tipo de falso ensino. Pessoas que estão simplesmente ali, irmãos, matando o rebanho, exclusivamente porque isso alimenta, sabe o quê? A nossa vaidade, o nosso orgulho. Paulo escrevendo a Timóteo,
Sua segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Abram comigo, por favor, esse texto. Por favor, leia comigo esse texto. Eu quero que ele fique bem cravado na cabeça e no coração de vocês. Certamente ele já está. 2 de Timóteo 4, 3 e 4. O que ele diz aí? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, consentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se ao quê? Fábulas. Fábulas. Nós vamos um pouco mais além dos motivos desses homens. Porque a gente tem que ter cuidado com eles. Porque o motivo desses homens são impuros. Desonram o caminho da verdade. Vejam comigo ainda, versos 2 e 3. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, promiscuidade sexual, impureza sexual, e por causa deles será infamado ou difamado o caminho do Senhor, o caminho da verdade. E também movidos por quê, irmãos? Avareza. Pedro nos mostra que esses homens são movidos por dois motivos malignos principais. Quais são? Sensualidade. E o que? Ganância. E na raiz de ambos esses problemas está o egocentrismo e o orgulho. Esses homens, irmãos, eles querem explorar os seus seguidores para se gratificarem. Veja aí no verso 3. Movidos por avareza farão o quê? Comércio de vós. Irmãos, deixa eu lembrar, já que vocês já sabem. Há sempre uma conexão entre falsa doutrina e vida de impureza. Falsa doutrina sempre vai levar a vida de impureza. Gravem isso. Às vezes é até difícil a gente descobrir o que vem primeiro, mas invariavelmente elas estão o quê? Interligadas. Uma não se separa da outra. A falsa doutrina, irmãos, leva uma vida ímpia, mas o inverso também é verdade. Perceba que se um homem se envolve em pecado sexual, a Bíblia confronta o seu pecado. O que esse homem vai fazer quando ele não se submete à Escritura? Ele vai simplesmente tentar torcer a Escritura para que essa prove o seu pecado. E a consequência disso, e a Bíblia diz, por meio daquele que vem o quê? O escândalo. Porque melhor, literalmente ali o texto fala, melhor seria morrer do que causar algum escândalo ou malefício para a igreja de Cristo. Pedro diz que por causa disso, o caminho da verdade será o quê? Infamado, difamado. Meus amados, a fé cristã é o caminho da verdade, porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas perceba que quando cristãos professos, e especialmente os líderes cristãos professos, não vivem de acordo com a santa palavra de Deus, os incrédulos zombam e desconsideram a verdade. E aí não adianta você querer argumentar com o incrédulo, não. Eu estava numa farmácia, paguei menos uma vez, comprando remédio, um senhor já parecido com aí, meio branco. Eu virei para ele, o senhor faz o que da vida? Aposentado. Eu digo, tá bom demais, né não? Já trabalhou bem, agora vai poder dar uma curtida, né? Viajar, cuidar dos netos. Aí ele virou para mim, o senhor faz o quê? Eu digo, eu sou pastor. Vida fácil é a tua, rapaz. Pastor só vive se dando bem. Não tem como argumentar, gente. Irmãos, a responsabilidade sobre nós, como membros ou pastores, presbíteros, diáconos, ela é tão grande que se nós somos motivos para o mundo escarnecer, não tem mais como simplesmente
simplesmente conversar com eles. Por quê? Porque o mundo não é aquele que diz, esse cristão é bom, esse é ruim, esse aqui vive certo, aquele não. A Bíblia nos ensina que a característica do mundo é ele generaliza, é tudo farinha do mesmo saco. Se um não presta, todos não prestam. Eu já cansei de ouvir dizer, todo pastor é ladrão. Isso é uma afronta. Mas por quê? Foi porque eu roubei? Não. Foi porque outros lesaram a igreja. Irmãos, eu não sei o que você faz durante a semana na tua casa. Eu já visitei casa de crentes, lá em Parnaíba, que eu chego lá e o cara está assistindo um líder dessas megas igrejas. Inclusive um que diz que eleição é a doutrina de Satanás. Eu digo, rapaz, tu é presbiteriano, sou pastor, mas eu gosto mais desse homem. Ele já viajou 140 países, é um missionário, é um evangelista, é um homem de Deus, eu digo, é. Mas ele nega uma doutrina bíblica fundamental, um alicerce da nossa fé, a doutrina da eleição. E é, pastor, mas isso é besteira. Irmãos, esses pregadores de televisão, tem gente agora assistindo culto, esses mega cultos na internet, em vez de vir para a igreja, está assistindo culto na internet. Esses caras vivem de maneira pródiga, ordenhando o seu rebanho. O que eles querem é dinheiro, o que eles querem é status. O que eles promovem são escândalos sensuais. E assim eles fazem o mundo zombar de quem? De nós, da fé. Simon Kistemaker, quando comenta esse texto, eu até coloquei essa frase no Facebook, achei muito interessante. De fato, ela expressa uma verdade. Ele diz assim: o cristão vive, por assim dizer, em uma casa de vidro, já que os vizinhos incrédulos estão sempre observando a conduta cristã. Irmãos, aceitar falsas doutrinas, cair na imoralidade, por causa disso, muitos cristãos estão atraindo vergonha para o caminho da verdade. É necessário, como Pedro vai nos dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 12, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, cristianismo não é simplesmente uma forma de viver. Meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando essa noite, cristianismo não é simplesmente uma forma de viver. O cristianismo é guiado pela verdade do Evangelho. E por essa razão, a verdadeira doutrina deve produzir também, sabe o quê? Verdadeira vida. É o que nós chamamos lá no seminário, teologia e vida. Fé e obras. Mas por último, por que a gente tem que ter cuidado com esses homens, irmãos? Porque eles e todos os que seguem estão indo para o mesmo destino final, a destruição eterna. Vejam comigo o verso 3 ainda. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dói. A palavra destruição ela aparece 18 vezes no Novo Testamento. 5 vezes. Só que Pedro usa ela 5 vezes. Ele fala de heresias destruidoras, repentina destruição dos falsos mestres que trazem essa destruição para si mesmos. Ele acrescenta ainda no verso 3: para eles o juízo lavrado há muito tempo, não tarda, e a sua destruição não dói. No capítulo 3, verso 7, ainda ele faz referência ao dia do juízo da destruição dos homens ímpios. No capítulo 3, verso 17, ele diz que os falsos mestres distorcem as escrituras para a sua própria destruição. E no verso 6 do capítulo 3, ele vai usar o elemento de destruição para mostrar que Deus destruiu o mundo corrompido, alheio a ele, por meio do dilúvio. Irmãos, ao contrário do que alguns ensinam, a destruição dos ímpios não se refere à sua aniquilação, não. Se há alguém aqui nessa noite que acredita que quando morrer vai acabar, está enganado. Lembram que Pedro nos fala que a sua tenda estava pronta para ser o quê?
desarmado. O seu período de tempo aqui já havia o quê? Estava terminando. E ele faria agora o quê? Uma viagem. Ele partiria. Ou seja, existe vida após o quê? A morte. É necessário que morramos para que tenhamos de fato vida. Não apenas a vida espiritual, mas nós vamos morrer para estarmos definitivamente com Cristo. E isso é uma realidade para nós. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós receberemos o quê? O estágio final da redenção. Qual é? A glorificação dos nossos corpos. Nós seremos habilitados para vivermos na santa presença do Senhor por toda a eternidade, a semelhança de Cristo. Mas irmãos, o destino dos homens maus, dos falsos profetas, daqueles que deram ouvido à mentira, de Satanás e seus anjos, já está reservado. Lago de fogo e enxofre. O que o texto está nos dizendo é que Deus já declarou anteriormente o julgamento dos falsos mestres no Antigo Testamento, séculos antes. E diz que essa destruição ela não dorme. Na verdade, Pedro aqui está usando o quê? Uma personificação da destruição, dizendo na verdade que ela é o executor do juízo estabelecido por Deus. Ou seja, ela vai administrar a sentença de Deus sobre aqueles que ensinam, mas também seguem as heresias. E mais uma vez eu quero lembrá-los que Pedro não está falando aqui de coisas periféricas, doutrinazinhas que são importantes, mas são pequenininhas, pequenas coisas. Não. Ele fala de ensinamentos que são extremamente importantes para a igreja e sobre os quais está estabelecida a nossa fé e a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, percebem no texto que Pedro não tem esperança nenhuma de que esses homens sejam dissuadidos do seu erro. Pedro não acredita aqui piamente, que eles tenham esperança de serem mais uma vez reivindicados pela verdade. Ele não tem essa esperança. Então perceba, Pedro escreve, irmãos, como um aviso para nós, para que nós não fôssemos tomados pelo quê? Por falsas doutrinas, não dessemos ouvidos a falsos mestres. Deixa eu fazer 4 aplicações bem rápidas sobre isso para a gente concluir. Primeira delas, Satanás é mentiroso, irmãos. Esse texto no começo, lembra? Satanás é mentiroso, como também os seus ministros o são. Não usam a Bíblia para esclarecer, mas para enganar. E aí é impressionante, você vai ver que ele segue o mesmo padrão o tempo inteiro de quando ele enganou Eva. Primeiro, o que foi que Satanás fez lá com Eva? Ele questionou a palavra de Deus. E ele disse lá, é assim que Deus disse? Não foi? É assim que Deus disse. Depois, ele nega a palavra de Deus. E ele diz assim, certamente não morrereis. E por fim, ele coloca a sua mentira no lugar da verdade de Deus e diz, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Meus amados, não nos deixemos enganar por qualquer coisa dessas em nossos dias. É importante que você entenda nesta noite que existem falsos mestres dentro da igreja. É necessário que você entenda que existem falsas doutrinas no meio do povo de Deus. É necessário, irmãos, que nós cuidemos para não darmos ocasião ao inimigo para blasfemar o santo nome pelo qual nós fomos chamados, ou falar mal do caminho pelo qual esperamos ser salvos. E esse caminho é o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. E segundo, eu quero falar para você que é diácono, presbítero, pastor. Eu quero falar para você que é alguém que está envolvido com o ensino na igreja, embora o texto fale mais especificamente para ministros. Abra comigo 2 Coríntios 4. Para você que está pensando em ir para o seminário, ministros e líderes da igreja. 2 Coríntios 4, 1, 2.
Leia comigo, por favor. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Meus irmãos, o verdadeiro ministro, os verdadeiros líderes da Igreja de Cristo não tem coisa alguma a esconder. A sua vida é um livro aberto. Ele prega, ele tem compromisso, ele prega a verdade de Deus em amor. Ele não distorce as Escrituras. Então, você que é um ministro, você que é um líder da igreja, se comporte exatamente assim. E quando a igreja olhar para homens assim, em seu comportamento, orem. Eu não estou falando de dar dinheiro a eles, não. Orem por eles. Supliquem por eles, para que Deus os mantenha sempre no caminho da verdade. Porque são eles que alimentam o rebanho do Senhor com a verdade. Em terceiro, já partindo para o fim, talvez você nos visite nessa noite. Quero chamar a atenção para um outro detalhe sumamente importante. Qual é? Qual é? Talvez até para um membro da igreja aqui. É preciso estar alerta e recusar, sustentar ministérios que exploram as pessoas e negam a Jesus. Os ministros fiéis de Cristo que mostram o caminho da verdade aos homens, eles desejam lucro, irmãos. Mas eles desejam lucro e a vantagem daqueles que os seguem, para que eles sejam salvos. Esses são os verdadeiros ministros. Mas os mestres, que são os mestres sedutores, desejam e planejam suas próprias vantagens temporárias e a sua grandeza no mundo. Então, meu irmão, não sei, talvez você esteja sustentando um ministério desse por aí. Pare. O que você está recebendo essa noite é uma espécie de instrução, não é uma espécie, é uma instrução que te mostra claramente como fazer diferença entre aquilo que é de Deus, entre aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. E se por algum motivo você está nos visitando, envolvido com algum tipo de ministério, em que nesta noite, por obra do Espírito, Ele trouxe lucidez à sua mente, clareou a sua mente, abriu seus olhos, e você agora enxerga isso, confrontando essas questões com a palavra, pare agora. Não tenha pena, não tenha dó, não sustente a operação do erro. Não. Por último, esse texto para mim é extremamente confortante. Sabe por quê? Porque eu não tolero, eu não posso olhar para a igreja, eu não posso olhar para igrejas que dizem promover o nome de Jesus e olhar tanta heresia, tanta besteira, tanta porcaria. E saber que no meio dessas igrejas há a possibilidade de terem ali que eleitos, verdadeiros crentes do Senhor, que não, certamente morrerão no erro, que não aprovarão por todo o tempo esse tipo de coisa, mas que serão tirados dali pelo Senhor Jesus. Mas me entristece o coração olhar para igrejas que dizem: nós somos uma igreja verdadeira de Cristo, que estarem envolvidas com essas coisas. E esse texto, principalmente no verso 3, traz um conforto e um consolo ao meu coração. E qual é? Que o nosso bendito juiz, o Senhor Jesus Cristo, que se encarnou, que morreu, que ressuscitou dentre os mortos, que está à destra de Deus e ele virá rápido em sua vingança. E ele fará duas coisas. Ele vai vingar o seu nome, porque o seu nome foi o quê? Humilhado, ultrajado, escarnecido. Mas ele vingará a sua igreja. Ele vingará a sua noiva pelos malefícios causados à sua noiva.
por esses servos de Satanás, todos aqueles que a ele se associaram. A vingança pertence ao Senhor. Eu quero encerrar um texto de 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, e queria que você em alta voz promulgasse esse texto comigo. Coríntios 16, 22. O que é que diz o texto, irmãos? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Amém. 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 Maranata. Vamos orar. Senhor, louvado, exaltado, bendito seja o teu santo nome, Deus. E nós agradecemos o Senhor essa noite pela tua palavra. É a tua palavra, Senhor. Há pessoas que cospem na tua palavra, que distorcem a tua palavra, que escarnecem na tua palavra, mas nós amamos ao Senhor e amamos consequentemente a sua palavra. Por isso, Senhor, habite ricamente em nós a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos. Nós sabemos que isso não é possível sem o Senhor. Nós não somos, ó Deus, capazes de entender nada da tua palavra se não for por obra do Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito da palavra, que ministra a palavra aos nossos corações. Então o que nós estamos pedindo aqui nessa noite também, quando ouvimos a palavra, é que a palavra seja aplicada a nós, que ela nos conforme, ó Deus, à verdade e consequentemente a Cristo. A nossa vida seja transformada dia após dia por meio da tua palavra, da tua verdade. E a minha súplica também, Senhor, que não haja ninguém no meio de nós, ninguém que se associe à mentira, à heresia, a falsos mestres, mas que inclusive possamos nós, que amamos a tua verdade, que nos submetemos à tua palavra, que amamos ao Senhor, que possamos ser instrumentos do Senhor para trazermos pessoas que estão no erro e mostrar-lhes a verdade. Usa-nos, ó Deus, nós te suplicamos, usa-nos, preserva-nos em primeiro lugar, dai-nos o conhecimento da tua palavra, o conhecimento basilar da tua fé, o alicerce, ó Deus, dai-nos esse conhecimento e ajuda-nos, ó Deus, por meio da pregação fiel do Evangelho, do testemunho fiel da tua palavra e da nossa própria vida, por meio da verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a trazermos pessoas para a tua verdade, a ensiná-las a tua verdade, Senhor. Essa é a súplica que eu faço por esta igreja, Deus. Preserva-nos tão somente, ó Deus, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.